E aí, galerinha? Prontos para a nossa última aula aqui do Corujão da Matemática desse ano? Então, hoje a aula vai ser uma aula de revisão para a prova final para os alunos do nono ano. E nessa aula nós vamos falar um pouco de triângulos, retângulos, vamos falar um pouco de função do primeiro grau e um pouco de matemática financeira. Bem os aspectos básicos do que vocês precisam de saber para fazer uma boa prova final. Além desses aspectos básicos, vocês vão poder contar com todas as videoaulas que tem aqui no canal que falam sobre cada assunto. E no final desse vídeo eu vou deixar o link na descrição para que vocês achem com mais facilidade. Então vamos lá. Triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós temos três aspectos que são bem fundamentais. As relações métricas. O que são as relações métricas? São as nossas fórmulas. C ao quadrado é igual N vezes A. B ao quadrado igual M vezes A. H ao quadrado igual M vezes N. O meu A é igual M mais N. E eu ainda tenho a fórmula básica, a principal, né? Deixa eu... Escorreu a tinta aqui, deixa eu tirar. A fórmula básica, que é aquela fórmula principal das métricas, é a fórmula de Pitágoras, que é h ao quadrado igual c ao quadrado mais c ao quadrado. Essas quatro fórmulas aqui, pessoal, eu vou usá-las basicamente quando eu tiver a linha relativa, quando eu tiver a altura relativa à hipotenusa do triângulo. Exemplo, eu tenho aqui um triângulo retângulo normal. Para um triângulo retângulo normal, eu vou usar Pitágoras. H ao quadrado igual C ao quadrado mais C ao quadrado. Onde o lado oposto à hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo de 90 graus, sempre é a hipotenusa, e os outros dois que sobram são os catetos. Isso aqui vai ser Pitágoras. Porém, existem alguns casos, gente, que eu tenho a altura relativa à hipotenusa, que seria o quê? Uma linha pega aqui do vértice do ângulo de 90 graus, ela vai reta e divide a hipotenusa em dois pedaços. Essa linha formam dois ângulos de 90 graus aqui, ó. Essa reta é chamada de altura relativa à hipotenusa. É uma reta que liga o ângulo de 90 graus até a linha da hipotenusa. Quando eu tenho essa reta, eu posso usar qualquer uma dessas quatro fórmulas aqui para eu resolver o meu problema. O que vocês precisam de saber? Vou desenhar esse triângulo aqui de um outro jeito, para ficar mais fácil de visualizar. O que vocês precisam de saber, gente? A hipotenusa, cateto, continuam os mesmos. Porém, quando eu uso essa linha da altura, repara que eu tenho outras letras aqui, além de hipotenusa, cateto e cateto.
Quem seria esse C? Seria cateto? Não. Ele, na verdade, ele é um dos catetos. Porém, esse C, tá vendo esse menor lado aqui da divisão? O cateto correspondente a esse menor lado é chamado de C. O cateto, ó, correspondente ao maior lado da divisão da hipotenusa, ó, a altura dividiu a hipotenusa em dois pedaços. O cateto correspondente ao menor pedaço é C. O cateto correspondente ao maior pedaço é o B. Essa reta da altura ela é chamada de H, só que é um H minúsculo para não confundir com a hipotenusa. A hipotenusa em si, ela é a mesma coisa que a letra A. E esses dois pedacinhos aqui, gente, eles são N e M. Lembrando, o M sempre está junto com o B e o N sempre está junto com o C. Só isso que vocês precisam de saber para resolver essas operações das relações métricas. Agora eu vou aqui escrever um triângulo com alguns números para que a gente consiga fazer esse cálculo. Vamos lá, pessoal, olha só. Eu dei dois valores apenas para vocês. Não dá para eu usar a hipotenusa. Por que não dá para eu usar Pitágoras? Ó? Por que não dá para eu usar Pitágoras? Na verdade até dá, só que eu não aconselho. Se eu dividisse esse triângulo aqui, ó, só nesse pedaço eu poderia usar Pitágoras para achar a altura. Só que eu não aconselho. E por que eu não posso usar Pitágoras? Eu só tenho um cateto. Olhando para o triângulo original, o triângulo grande, eu só tenho um cateto. O outro cateto é incógnita, a hipotenusa é incógnita. Então eu não consigo usar Pitágoras. Vou ter que usar então as relações métricas. Para eu usar as relações métricas, eu tenho que saber exatamente o que o autor me deu. B, H, M e A são incógnitas. Então, ó, B, H, M e A são incógnitas. Eu poderia usar essa fórmula? Não, porque eu tenho duas incógnitas. A e M. A e M. Eu poderia usar essa fórmula? Também não, eu tenho duas incógnitas. Eu poderia usar essa fórmula? Não, eu tenho três incógnitas. Eu poderia usar essa fórmula? Poderia. Por quê? Eu só tenho uma incógnita. O N e o C ele me deu. Ó, o N é o menor pedaço, então isso aqui é M. E correspondente ao N eu tenho C. Então, N e C ele me deu. É só eu jogar na fórmula então, gente, ó. C é 38 ao quadrado igual N, que é 12, vezes o A. 38 ao quadrado, 1444 igual 12A. Se eu quero achar o valor de A, isso aqui é uma multiplicação, ó.
o 12 passa dividindo. Então, 1444 dividido por 12 é igual meu A. Então, gente, aqui, ó, 1444 dividido por 12 é igual a A. Eu posso falar, então, que o meu A é igual a 120,33. Se o meu A é 120,33, o meu A não é essa linha toda aqui? Se eu já tenho 12 para 120, ó, aqui é 120,33. Se eu já tenho 12, falta então 108,33. Ó, eu já achei o A e já achei o M facilmente. É só fazer isso então, pessoal. Não tem muito mistério. A grande sacada aqui desse triângulo é você identificar as letras. Depois que você identifica as letras, fica tudo mais fácil. Olha só, agora eu já tenho A e eu já tenho M. Eu já tenho M. Eu já tenho M e eu já tenho A. Eu posso usar qualquer fórmula que eu quiser. Se eu quiser usar essa fórmula, eu tenho M, eu tenho N, eu consigo achar o H. Se eu quiser usar essa fórmula, eu tenho M, eu tenho A, eu posso achar o M. E assim por diante, gente. Então é fácil desse jeito. Relação métrica, a única coisa que vocês precisam saber é isso. É identificar as letras. E eu vou escrever aqui de novo, só para a gente fixar bem. Quais são as letras? Ó, triângulo, retângulo está aqui. Altura relativa à hipotenusa. O menor lado é o N, correspondente ao N eu tenho C. O maior lado é o M, correspondente ao M eu tenho B. A altura eu chamo ela de H. O que sobra, essa linha grande aqui, ó, a hipotenusa, é o A. E é só isso. Não tem mais nada o que fazer. Então, gente, mesmo não precisando, eu vou fazer aqui uma questão de Pitágoras, que é bem interessante. Eu tenho aqui uma árvore. E tem um homem aqui olhando para essa árvore. Ele está olhando exatamente na horizontal para a árvore. A distância entre os dois é de 8 metros. O homem, ele tem 1,70 m, eu vou colocar. Vou falar para vocês que ele usou um aparelho e conseguiu medir a altura até o topo. Ele falou, se eu pego uma corda aqui do meu olho e levo ela até o topo da árvore, eu vou ter uma medida aqui de mais ou menos 10 metros. Qual é a altura, então, dessa árvore aqui? Qual é o valor dessa altura? Então, gente, esse problema é um problema bem simples. Por quê? Se o homem está olhando na horizontal, eu tenho uma linha reta. Se eu te dei o tamanho a distância entre o olho e o topo da árvore, eu estou te dando essa diagonal aqui. Quando eu quero saber a altura da árvore, olha só que tranquilo. Se o homem tem 1,70 m, quer dizer que essa altura aqui é 1,70 m também. Ou seja, para eu descobrir a altura da árvore, basta que eu descubra
essa altura aqui. Se eu tivesse te dado a altura da árvore e tivesse pedido isso aqui, era a mesma coisa. Era só, se eu te dei a altura da árvore, você subtrairia 1,70 m, que você teria o valor dessa distância. Ah, mas para que eu faria isso tudo? Gente, isso aqui, ó, é um triângulo retângulo. Cateto, cateto, hipotenusa. Então, se você descobre duas dessas medidas, você consegue fazer tudo. Então, o macete é você descobrir as medidas do triângulo. Então, se eu te dou o tamanho da árvore, você subtrai esse 1,70 m, que é a altura do observador, você vai achar esse cateto. Se eu te dei a distância entre a pessoa e a árvore, você joga em Pitágoras e acha o de cima. Mas aqui o problema não é esse. O problema é o quê? Eu te dei a distância da hipotenusa, eu te dei a distância do homem até a árvore, eu quero saber qual é a altura da árvore. Então, gente, é só eu jogar em Pitágoras. Olha só, H, quem é H? Hipotenusa, ó, oposta ao ângulo de 90 graus. Toda reta de altura com a reta horizontal forma um ângulo de 90. Então, a hipotenusa é esse pedaço aqui. Então, eu tenho 10 ao quadrado igual 8 ao quadrado, que é um dos catetos, mais C ao quadrado, que é esse cateto aqui, que eu não sei o tamanho dele, eu preciso de descobrir. Por que eu preciso de descobrir, gente? 1,70 m mais o C é a altura da árvore. 100 é igual a 64 mais C ao quadrado. 100 menos 64, por quê? Eu primeiro vou inverter a operação mais fraca. Potência ou soma? Soma. 64 está somando e ele é positivo. Então ele passa negativo. Agora, ó, C ao quadrado é igual a 36, 100 menos 64. O meu C é a raiz de 36. O C é igual a 6. Se esse valor de C é 6, 6 mais 1,70, a altura da árvore é igual a 7,70 m. Só isso, é um problema facinho, que o macete é você descobrir as medidas do triângulo. Você descobriu quais são as medidas do triângulo, jogou em Pitágoras, resolveu a conta tranquilamente. Então, o que eu falei até aqui, gente, é sobre relação métrica, medidas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre ângulos. Quando eu falo de ângulos, eu tenho seno de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho que o cosseno de um ângulo qualquer é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu sei que a tangente de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. São as três fórmulas que vocês provavelmente irão usar. Se eu estou falando de cateto e hipotenusa, eu estou falando de triângulo retângulo. A hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Os outros dois são catetos. Como que eu vou determinar quem é oposto e quem é adjacente? Tudo vai variar do seu ângulo de análise. Se eu estiver analisando esse ângulo aqui, quem é oposto a esse ângulo? Esse lado. Quem é adjacente a esse ângulo? Quem faz parte desse ângulo? Esse lado aqui. Vou fazer o outro triângulo aqui, ó. O
Oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Se eu estiver analisando o ângulo de cima agora, quem é oposto ao ângulo de cima? É esse lado. Quem é adjacente ao ângulo de cima? É esse lado aqui. Então, pessoal, tudo vai depender de qual ângulo vocês estão analisando. Se vocês estiverem analisando esse ângulo aqui de baixo, vocês têm cateto oposto e adjacente. Se vocês estão analisando o ângulo de cima, vocês têm cateto oposto e adjacente. Tudo depende disso. Vou fazer um probleminha aqui agora. Eu vou dar esse ângulo aqui para vocês, 30 graus. Aqui é 90. Eu vou falar que aqui é 10. Eu quero saber quem é esse cara aqui. Muito simples. Muito simples. Primeiro, qual ângulo eu vou analisar? Eu vou analisar o ângulo que o autor me deu, que é mais fácil. Se ele me deu o ângulo de 30, eu vou analisar o ângulo de 30. Então, ó, jogando nas fórmulas, eu tenho seno de 30 graus igual cateto oposto sobre a hipotenusa. E já falando melhor aqui, quem é a hipotenusa? 10. Então eu já vou jogar aqui logo. Quem é o cateto oposto de 30? Na frente de 30, ó, x. Vamos agora à fórmula do cosseno. Cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente. Cateto adjacente, ó, cateto adjacente é y. Hipotenusa é 10. A última fórmula é a fórmula da tangente. Tangente de 30 é igual cateto oposto, ó, cateto oposto é x. Oposto a x, oposto a 30, tá do outro lado. Cateto adjacente é o que faz parte do 30. Então, gente, eu já posso afirmar para vocês que a tangente eu não consigo fazer, porque eu tenho duas incógnitas. Eu só consigo fazer quando eu tiver uma incógnita só. Aqui eu só tenho uma incógnita, aqui eu só tenho uma incógnita. Então dá para fazer. Eu vou usar essas duas fórmulas então, ó. Porque com uma fórmula eu acho x, com a outra eu acho y. E acaba a conta. Primeira coisa, depois que eu monto a fórmula, que é muito importante. Esse seno, esse cosseno e essa tangente são apenas parâmetros do que você tem que seguir. Parâmetros do que eu tenho que seguir, como assim? O seno de 30, pessoal, quem olhar na tabelinha aí na apostila, quem olhar as outras videoaulas aqui, vão perceber que o seno de 30 é a mesma coisa que 0,5. Esse valor aqui eu vou usar. Isso é x dividido por 10. Pronto, a conta ficou moleza, ó. 10 vezes meio, x é igual a 5. Acabou. E aqui é a mesma coisa, só que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. É o cosseno de 30. Raiz de 3 ela é 1,73. O 2, então, vai dar 0,866. Você pode usar isso aí. Repito o resto. Y sobre 10. Faço igual ao de cima. Multiplica, ó. O y é igual a 8,66. Achei o valor dos dois. Não tem mais conta o que fazer. Então, pessoal,
Para vocês não se perderem na trigonometria, que é quando eu vou envolver ângulo, vocês têm que estar cientes das 3 fórmulas que eu vou usar. Vocês têm que saber que para eu determinar o cateto oposto e o adjacente, eu tenho que determinar qual ângulo eu quero usar. Se o autor me deu um ângulo de 30, eu vou usar o ângulo de 30. Então, a partir do ângulo de 30 graus, quem está na frente dele é oposto, quem está colado com ele é adjacente. A hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90. Primeira coisa. Segunda coisa, seno, cosseno e tangente são apenas parâmetros. O valor que eu vou usar é o valor correspondente ao seno de 30. Vocês têm uma tabela na apostila, vocês têm tabela na internet, vocês têm videoaula, e em tudo isso vocês vão ver que o seno de 30 é meio, que o cosseno de 30 é 0,86. Então, esse é o segundo aspecto muito importante na parte de trigonometria. Se você conseguir gravar isso, você não vai ter problema nenhum com relação à prova. Então, nossa revisão de triângulo aqui acabou. Eu vou agora para a função do primeiro grau. Função do primeiro grau, pessoal, eu tenho 2 tipos de função. Eu tenho a função linear, que é a função do tipo f de x igual a x, é um número qualquer vezes x. Eu não vou entrar muito nessa função aqui na revisão, porque ela é uma função um pouco mais fácil. Assistindo as outras videoaulas, vocês conseguem perceber exatamente o que ela é. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é que se eu tiver um gráfico para esse tipo de função, eu sempre vou ter o ponto 0, 0. Por quê? Se o x for igual a 0, a vezes 0, qualquer valor que seja a, o y também vai ser 0. Então, qualquer que seja a, vezes 0 vai dar 0. Então, a única coisa que vocês precisam saber é isso. E outra coisa também, que também pode ser importante. A proporção é sempre a mesma. Vamos supor que aqui a minha função é 2x. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Reparem que se eu dobrar o valor de x, eu dobro o resultado. Se eu triplicar o valor de x, eu triplico o resultado. E assim sucessivamente. Então, esses são os 2 aspectos importantes aqui da função linear. Vou mostrar para vocês a função que é um pouquinho mais complexa, que é a função afim. F de x igual a x mais b. Ela é um pouquinho mais complexa porque eu tenho essa variável aqui. Vou mostrar para vocês logo como eu vou montar a função a partir de um problema. Vamos supor que eu vou comprar fruta no mercado. Vou comprar fruta no mercado e eu quero saber quanto que eu vou gastar para comprar as frutas no mercado. Só que eu vou considerar até o combustível para eu chegar no mercado. Eu vou falar para vocês que para eu ir e voltar do mercado, eu gasto R$5 de combustível. Então, para eu ir e voltar, eu vou gastar R$5. Isso aqui é transporte. E hoje eu vou comprar apenas laranja.
Eu vou falar para vocês que o quilo da laranja hoje o quilo da laranja está R$ 4,50. Então, ó, 4,50 o quilo. R$ 4,50 o quilo. Aí eu vou falar para vocês. Montem a função para eu determinar o valor que eu vou gastar em laranja. O transporte para eu ir e voltar, gente, ele independe da quantidade de laranja que eu vou comprar. Se eu comprar uma laranja, eu vou gastar R$ 5 de transporte. Se eu comprar 200 laranjas, eu vou gastar R$ 5 de transporte. Então não importa. Para eu ir e voltar para o supermercado é R$ 5. Se esse valor aqui não importa o que eu vá fazer, ele sempre vai ser R$ 5, ele é o valor fixo. Ele é o valor que não se altera, então ele é B. Então isso aqui é igual a B. É o valor que não se altera. Esse valor ele é R$ 4,50 o quilo da laranja. Como eu vou comprar laranja, se eu comprar 1 quilo eu pago R$ 4,50. Se eu comprar 2, eu vou pagar 9. E assim por diante. Ou seja, esse valor aqui, gente, ele é o A. Ele é aquela variável que vai alterar. Então, 4,50 o quilo é o A. Eu tendo agora o B e o A bem explicadinho, é só eu montar a função. F de x é 4,50 x mais 5. Só isso. Acabou. A parte mais complicada é essa. E ó que é fácil. Depois eu chego e falo para vocês, se eu comprar 20 quilos de laranja, quanto que eu vou gastar? Não é 4,50 ao quilo? Logo, x é quilo. Se eu vou comprar 20 quilos, eu vou ter o F de 20, que é 4,50 vezes 20, mais 5. 4,50 vezes 20 dá 90. Mais 5, R$ 95 de laranja eu vou gastar. E se eu falar para vocês assim, ó, eu gastei R$ 50. Quantos quilos de laranja eu comprei? Pô, se eu gastei, eu sei que é isso aqui, ó, que é o resultado. Eu gastei. Essa função aqui não é para demonstrar quanto que eu gastei? Então, beleza. Se eu gastei, isso aqui é o resultado. Então, ó, R$ 50 foi o que eu gastei. E esse R$ 50 está ligado a 4,50x mais 5. Como eu falei, eu vou mudar de lado primeiro a operação mais fraca, logo a soma. Então, eu tenho 50 menos 5 igual 4,50x. Nesse caso, eu vou ter que x é 45 dividido, ó, aqui é a multiplicação, por 4,50. Logo, x é igual a 10. Então, gente, quantos quilos de laranja eu comprei para gastar R$ 50? Comprei 10 quilos. Essa é a parte onde eu dou um probleminha para vocês chegarem na função. Eu posso chegar nessa função de outro jeito. Vou falar para vocês agora. Eu falo para vocês assim, ó. F de 3 é igual a 10. F de 5, F de 6, eu vou até jogar aqui, ó. F de 6 igual a 30. Primeira coisa, o valor de x dobrou. Era 3, foi para 6. O resultado dobrou? Não. O resultado triplicou. Isso quer dizer, gente, que ela não é função linear.
ela é função afim, que é essa aqui, ó. Se a proporção não foi a mesma, a função é essa. Aí eu falo para vocês isso aqui, ó. Descubra f de 8. Como que eu vou descobrir f de 8 se eu não tenho a proporção? Se eu não tenho a proporção, eu tenho que descobrir a função para depois achar o f de 8. E como que eu vou fazer isso? Simples. Quando o meu x é 3, o meu resultado é 10. Então eu vou falar aqui a vezes 3 mais b é igual a 10. Quando o meu x é 6, o resultado é 30. Então a vezes 6 mais b é igual a 30. Ah, mas professor, aí complicou. Complicou não, gente. Vamos escolher uma linha aqui qualquer. Eu vou escolher a linha de cima. Poderia ser a de baixo, não tem problema. Eu vou mudar o sinal dela toda. Vocês vão fazer isso, é de cara. Só fazer isso. Era A positivo, fica A negativo. Era B positivo, fica B negativo. Era 10 positivo, fica 10 negativo. Agora ficou fácil. Por quê? Menos B mais B, 0. Menos 10 mais 30, 20. Menos 3 mais 6, A3. Então eu tenho que A vezes 3 é igual a 20. Logo, o meu A é igual a 20 dividido por 3. Eu até vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou falar que esse resultado é 31, só para a conta ficar certinha e ajudar a gente. Então, ó, menos 10 mais 31 vai dar 21. Então, ó, mesma coisa. 3 dividido em 21 aqui, ó. O meu A, então, é igual a 7. Ficou fácil. Por que ficou fácil? Vou jogar nisso aqui, ó. Vamos jogar nisso aqui? A vezes x mais b é igual ao resultado. Eu tenho A? Tenho 7. Eu tenho x? Tenho 3. Eu tenho b? Ainda não. Eu tenho y, que é o resultado? Tenho. Só uma incógnita. Olha aí. Então eu vou ter aqui que 21 mais b é igual a 10. Logo, b é 10 menos 21. B é igual a menos 11. Então eu já sei a função, gente, ó. É f de x igual, não é ax, 7x. Não é b, menos 11. Vamos ver só primeiro se isso está certo? 7 vezes 3, 21, menos 11, 10. Ok. 7 vezes 6, 42, menos 11, 31. Ok. Tá certo. Agora eu vou achar o f de 8. F de 8, 7 vezes 8, menos 11. 7 vezes 8, 56. 56 menos 11, 45. Acabou, só isso. Então, gente, quando eu falar de função, ou vocês vão usar aquela teoria lá da montagem da função quando eu dou um probleminha, ou vocês vão usar essa teoria aqui. E por último, nós vamos aqui falar sobre matemática financeira. Matemática financeira, pessoal, a gente vai falar sobre porcentagem,
vamos falar sobre juros simples e vamos falar sobre juros composto. Indo logo nessa vertente, juros simples, a fórmula é juros igual capital vezes I vezes T. E o juros composto é montante igual capital vezes 1 mais I elevado a T. É isso aí. Daqui um pouquinho eu explico para vocês juros simples e juros composto. Vamos falar aqui de porcentagem. Porcentagem. Vamos supor, gente, que eu falo para vocês que esse apagador custa R$20. Então, ó, o apagador ele custa R$20. Eu vou falar para vocês que eu vou dar para vocês um desconto igual 15%, e esse apagador vai passar a custar R$18. Você vai lá todo feliz, paga os R$18 achando que ganhou 15%. Será que isso é verdade? Então, gente, como que eu vou saber se isso é verdade? Eu sempre tiro a porcentagem em cima do valor atual e não do valor final. Então, isso já é um indicativo para a gente aí. Então, eu vou falar que 20%, que é o valor que eu pago agora, R$20 é 100%. É o valor total do meu objeto. É o valor total do apagador. É R$20. Seu valor total é 100%. Eu vou ganhar 15% de desconto, segundo o vendedor. Eu quero saber qual é o valor desse desconto para eu saber se 20 menos esse desconto realmente vai dar 18. Para saber se o vendedor não está me enganando. 100 vezes x dá 100x. 20 vezes 15 vai dar 300. X, então, é 300 dividido por 100. Cortei 0, é igual a 3. O valor do meu desconto de 15% teria que ser R$3. Se o valor do meu produto é 20, 20 menos 3 dá 17. 17 e não 18. Isso quer dizer que o vendedor está me enganando. Isso está errado. Então, sempre que eu falar de percentual, gente, de porcentagem, vocês vão pegar o valor original, o valor atual de agora, e vão colocar que é 100%. E o percentual que eu der para vocês vai ser X. Ou eu também poderia trocar, eu poderia falar que o valor era R$3 e eu queria saber quantos por cento isso estaria ligado. Seria 20x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 20, que é igual a 15%. Então, indiferente. Você vai colocar aqui valor e aqui percentual. Vai fazer a regrinha de 3 e vai descobrir tudo o que você quiser. Para acabar agora, juros simples e juros composto. Primeira coisa, J é juros. C é capital. I é taxa. Ela sempre está em porcentagem quando eu passo para vocês. O T é o tempo e o M é o montante.
Juros CIT, juros simples. Então, se eu falar de juros simples, é essa fórmula que eu vou usar. Montante C, 1 mais I elevado a T, juros composto. Então, quando eu falo de juros composto, eu vou usar essa fórmula. Vou calcular o mesmo problema usando as duas fórmulas, para a gente economizar tempo aqui na aula. Então, vamos lá. Vou falar para vocês que eu vou pegar um empréstimo de 10 mil reais e vou pagar 3% ao mês durante 10 meses. Então eu vou pegar 10 mil, vou pagar 3% ao mês e vou pagar durante 10 meses. Vou fazer o cálculo nos dois. Primeiro, 10 mil é o que eu vou pegar na hora. Se é o que eu vou pegar na hora, se é o que eu tenho aqui na hora na minha mão, é capital. Sempre vai ser capital. Tudo que você tem na hora, valor à vista, valor que eu pegar de empréstimo, valor que eu deveria pagar hoje, tudo isso é capital. Então, no juros simples eu tenho juros igual 10 mil. Vezes I vezes T. E aqui eu tenho um montante igual 10 mil vezes 1 mais I elevado a T. Vamos preencher na fórmula com calma. 3%. Nunca usem porcentagem. Quando eu der para vocês o valor em porcentagem, vocês vão dividir por 100 e usar esse valor em dízima. Então, 3%, ó, taxa está em porcentagem. 3%, isso é a taxa. Dividir por 100, 0,03. Então, eu vou escrever ela aqui. (0,03). O tempo é sempre períodos, meses, anos, séculos e assim por diante. Semestre, vamos lá. 10 meses. O que é muito importante aqui, unidade do tempo em mês, unidade da taxa em mês. Tem sempre que estar desse jeito. Se não tiver, você tem que igualar o tempo à taxa. 10 meses, então é o tempo. Já está igualado, é só eu escrever aqui o 10. Só eu escrever aqui o 10. Resolvendo agora juros simples. 10 mil vezes 0,03. Duas casas eu corto 2 zeros. Então daria 300. 300 vezes 10, juros é 3 mil. Então, além dos 10 mil que eu iria pagar, que eu peguei emprestado, eu pagaria 3 mil de juros. Montante é igual 10 mil vezes. Resolva a primeira soma, 1,03, para depois você elevar. Montante é igual 10 mil vezes, vou resolver isso aqui e vou jogar o valor aqui. Então isso aqui, gente, é aproximadamente 1,34. O montante, então, vai ser 13.400. 13.400, gente, já é o total que eu vou pagar. Já é os 10 mil que eu peguei, mais 3.400 de juros. Então, se eu chego e falo para vocês, o cálculo é juros composto, eu dei essas características. Quanto de juros eu vou pagar? 13.400 é montante, montante é total. Então, juros é o montante, que é 13.400, menos 10 mil.
Logo, os juros é 3.400. Só isso. Então, matemática financeira, vocês só precisam de saber isso, gente. Capital é sempre o valor que eu vou ter na hora, que eu vou desembolsar, o que eu vou pagar, o que eu vou pegar. É o que está na mão ali, ó, que eu posso encostar na hora. Taxa. Nunca uso com porcentagem, sempre divido por 100 antes e uso a dízima. O tempo tem que estar na unidade da taxa, se não tiver eu tenho que igualar. Falei de juros simples, eu uso essa fórmula, falei de juros composto, eu uso essa. Lembrando que o montante é o capital mais os juros. Logo, quando eu uso o montante, se eu quiser só os juros, eu tenho que tirar o capital. Então é só isso. Eu espero que todos tenham conseguido refrescar a memória, conseguido relembrar alguma coisa. Esse vídeo vai estar publicado na segunda-feira na plataforma de vocês, junto com a prova final. Eu espero que vocês consigam ter um bom entendimento da prova, estudem bem, vocês vão ter bastante material de apoio. Eu vou colocar aqui as videoaulas anteriores para vocês terem uma base de resolução um pouco maior. Eu não pude me alongar demais aqui, senão a aula ficaria muito grande. Nós abordamos só hoje triângulos, que foram 2 assuntos, porque foi trigonometria e relação métrica. Abordamos funções e abordamos matemática financeira. Se eu for contar ao todo, daria aí umas 9 questões para corrigir aqui e explicar. Ficaria muito grande. Então, vocês podem usar todo o material de apoio que vocês têm, a apostila, as videoaulas que estejam no meu canal ou em qualquer outro canal que vocês queiram pesquisar. Então, eu espero que essa revisão tenha ajudado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Eu só não posso tirar a dúvida da prova, que é a prova final, mas eu posso tirar a dúvida da videoaula. Se você não entendeu alguma coisa da videoaula, você pode entrar em contato. Se tem algum exercício da apostila que você está usando para estudar e você não entendeu, você pode entrar em contato, que eu vou te ajudar nesse aspecto. Então é isso aí, gente. Desejo a todos bons estudos e boa prova.